Capítulo 8. Ora, quando Cristo nasceu de acordo com as profecias em Belém de Judá, na época que fora revelada, Herodes não ficou pouco alarmado com a informação, ao ser inquirido por magos do Oriente sobre lugar em que o rei dos judeus haveria de nascer. Por terem visto sua estrela, tendo sido esta a causa da jornada tão longa até eles, no zelo de adorar o infante como Deus, Herodes foi tomado de grande apreensão, supondo que seu próprio reino estaria em perigo. Tendo, pois, inquirido aos doutores da lei da nação sobre o lugar em que se esperava que nascesse Cristo, e tendo se certificado da profecia de Miqueias, ao qual anunciava que seria em Belém, por um simples edito, ele ordena que os meninos recém-nascidos abaixo de 2 anos sejam mortos, tanto em Belém quanto em todas as vizinhanças, de acordo com o tempo que, com precisão, havia apurado os magos, pensando para todos os efeitos como parecia bem provável que Jesus também seria eliminado na mesma destruição, juntamente com os de igual idade que ele, a criança. A criança, porém, antecipou-se à cilada, sendo levada ao Egito pelos pais, que tinham sido alertados por um anjo acerca do que estava para acontecer. Esses mesmos fatos são também declarados no texto sagrado dos evangelhos. Vale a pena observar a paga que Herodes recebeu por sua audácia criminosa contra Cristo e os recém-nascidos. Como sem um mínimo de demora, a justiça divina o alcançou de imediato, e mesmo antes de morrer manifestou o prelúdio daqueles castigos que o esperavam após a morte. Não me é possível aqui relatar de que maneira ele maculou o que devia ser a felicidade de seu reinado, pelas sucessivas calamidades de sua família, o assassinato de sua esposa e filhos e do restante de seus familiares ligados a eles pela mais estreita e ternas relações. Toda a questão desses particulares que lança à sombra quaisquer representações de tragédia foi tratada em toda a sua extensão nas histórias escritas por Joséfo, para compreender de que modo também o castigo do céu açoitou Herodes de maneira progressiva, até a época da morte. Não deve ser pouco proveitoso ouvir as palavras do mesmo autor descrevendo o fim de sua vida no 17º livro de suas Antiguidades, como se segue. Mas a doença de Herodes tornava-se cada dia mais virulenta. Calma aí. À medida que Deus lhe infligiu punição por seus crimes, pois era uma febre lenta, não mostrando aos que o tocavam um calor proporcional ao desgaste interno do seu corpo, mas havia também um desejo excessivo e um anseio por comida que ninguém ousava recusar. Isso era acompanhado de inchaço, os intestinos e especialmente dores excessivas no colo. Um tumor úmido e transparente também lhe cobria os pés, semelhante também era a doença perto da bexiga, de modo que a decomposição causava vermes na parte baixa do abdômen. Havia uma respiração cada vez mais violenta que por si era muito repugnante, tanto pelo hálito desagradável como pela rapidez. Também sofria convulsões em todas as partes do corpo, de modo que isso lhe acrescentava intensidade insuperável. Dizia-se, portanto, entre os familiares com as coisas divinas e os sábios, para pronunciar tais coisas, que Deus infligira essa punição ao rei por causa de sua grande impiedade. Quer dizer, José dá aqui muito mais detalhes do que os evangelhos deu, né? Os evangelhos não deu muito detalhe, diz que foi acometido, né, cobrido de bichos. A descrição que José dá da doença de Herodes aqui, depois de ter mandado matar todas as crianças de Israel, é bem pesado, né? Esses são os detalhes declarados por José no livro mencionado. Ele dá o mesmo relato acerca de Herodes no 2º livro de sua história, nas seguintes palavras: então sua doença invadiu todo o corpo, perturbando-o com vários tormentos. A febre tornou-se mais intensa, a coceira de toda a superfície era insuportável e as dores da parte baixa do abdômen eram incessantes. Em seus pés havia inchaços como os dos acometidos de hidropisia. Havia também uma inflamação na bexiga e uma putrefação que gerava vermes. Além disso, um hálito muito violento e dificuldades de respiração e convulsões de todos os membros, de modo que os que se referiam a uma atuação divina diziam que essa doença era um castigo. Mas ainda que lutasse com muitos sofrimentos, ele se apegava à vida e não desistia da esperança de livramento, estando sempre a arquitetar novos remédios. Cruzando o Jordão, portanto, usava os banhos quentes perto do
de Calirói. Eles fluem para o lago Asfaltite, Mar Morto, mas por serem doces são também potáveis. Quando os médicos entenderam ser necessário empregar alguma medicação que aliviasse todo o seu corpo, foi banhado em óleo tépido, numa banheira cheia de óleo, para esse propósito. Então ficou tão debilitado que seus olhos começaram a se fechar e tombou como morto. Seus servos ficaram alarmados com isso e gritaram de modo que, de fato, voltou a si com um barulho. Mas após isso, sem esperanças de se recuperar, ordenou que se distribuíssem cerca de 50 dracmas aos soldados e que somas consideráveis fossem dadas aos seus generais e amigos. Voltando, chegou a Jericó, onde, tomado de desespero e mal, contendo a ameaça de suicídio, realizou um ato supremo do mais nefando caráter. Juntou os homens ilustres de cada vila de toda a Judéia e mandou encerrá-los no chamado hipódromo. Então fez chamar Salomé, sua irmã, e o marido dela, sei, disse ele, que os judeus se alegrarão com a minha morte, mas posso ser lamentado por outros e ter esplêndidos ritos fúnebres, se vos dispuserdes a obedecer às minhas ordens. Logo que eu tiver expirado, cerquem esses homens que agora estão sob a guarda de soldados, o mais rápido possível, e matem-nos, para que toda a Judéia e cada casa, ainda que contra a vontade, seja compelida a chorar a minha morte. E logo depois acrescenta Joséfo, foi mais uma vez torturado de tal maneira, em parte pelo anseio por comida e em parte por uma tosse compulsiva, que, dominado pelas dores, considerou antecipar seu destino. Tendo tomado uma maçã, também exigiu uma faca, pois estava acostumado a cortá-la e comê-la. Depois, olhando ao redor para que ninguém o impedisse, levantou o braço direito como que para golpear a si próprio. O mesmo autor, além disso, afirma, ele matou outros dos próprios filhos antes de morrer, sendo o terceiro morto por ordens suas, e imediatamente depois disso deu o último suspiro, não sem tortura excessiva. Tal, portanto, foi o fim de Herodes, que assim sofreu a justa punição pelos crimes que cometeu na matança dos filhos de Belém. Quando planejou a destruição de nosso Salvador, depois disso, um anjo que apareceu num sonho a José, que estava então no Egito, dirigiu a retornar com a criança à sua mãe, revelando-lhe que estavam mortos os que perseguiam a vida do infante. A esse relato acrescenta o evangelista, mas ouvindo este que Arquelau reinava na Judéia em lugar de Herodes, seu pai, receou ir para lá e, sendo alertado num sonho, retirou-se para as regiões da Galileia. Esse foi o capítulo 8, né? Relatou aqui a morte como foi a morte de Herodes, né? Então, é tanto um relato bíblico e histórico, né, por parte aí do historiador Flávio José, que é um dos maiores compêndios históricos do mundo hoje, né? Utilizado aí em todo tipo de ensino, né? E veja que os judeus, em parte, não gostam muito de José, porque eles consideram José um traidor, exatamente por adotar um nome grego, né? José era muito bem quisto pelos gregos e pelos romanos. Então, José ele não era contra a dominação romana que se havia sobre a Judéia. E aí os judeus, os rabinos judeus e tal, não gostavam muito dele por conta disso, né? Porque achavam que ele tinha se vendido, que ele era um traidor, principalmente quando ele assumiu essa alcunha de Flávio José. Vamos lá. Capítulo 9. Sobre os tempos de Pilatos. José também concorda com a declaração a respeito do governo de Arquelau, após a morte de Herodes, e relata de que maneira ele sucedeu no reino dos judeus, por vontade de Herodes, seu pai, e confirmação de César Augusto. Também relata que, tendo perdido seu reino após 10 anos, seus irmãos Filipe e Herodes, o jovem, juntamente com Lisânias, tiveram o governo de suas tetrarquias. O mesmo autor, no 18º livro de suas Antiguidades, afirma: por volta do 12º ano do reinado de Tibério, pois esse sucedera o império a Augusto, que reinara por 57 anos. Pôncio Pilatos foi nomeado para Judá e permaneceu ali por 10 anos completos, quase até a morte de Tibério. Assim, é plenamente provada a fraude daqueles que, em tempos recentes ou remotos, divulgaram certos documentos espúrios contra nosso Salvador,
pelo que a própria data mencionada prova a falsidade dos seus inventores, pois dizem que as coisas que tiveram ousadia de dizer a respeito de sua paixão salvadora ocorreram no 4º consulado de Tibério, que foi no 7º ano do seu reinado. Naquela época, de fato, está claro que Pilatos ainda não fora colocado sobre a Judéia, caso se dê crédito a Joséfo, que afirma claramente na obra já citada que Pilatos foi empossado procurador da Judéia por Tibério, no 12º ano do seu reinado. Então ele usa como uma confirmação histórica da data dos escritos bíblicos, né? Bate com a Bíblia. Lembrando, pessoal, que os escritos, Flávio Joséfo basicamente assim, é contemporâneo com os primeiros escritos. Eu não sei se ele foi escrito depois dos primeiros evangelhos, é um negócio desse, tá? Capítulo 10. Vamos lá. Os sumos sacerdotes dos judeus sobre os quais Cristo promulgou suas doutrinas. Por volta do 15º ano do reinado de Tibério, de acordo com o evangelista, no 4º ano em que Pilatos era procurador da Judéia, quando Herodes, Lisânias e Filipe, como tetrarcas, detinham o governo do restante da Judéia, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que estava em seu 30º ano, chegou para o batismo de João e depois começou a promulgar seu evangelho. As Santas Escrituras, além disso, relatam que ele passou todo o tempo de seu ministério público sobre os sumos sacerdotes Anás e Caifás, insinuando que completou todo o tempo de seu ministério durante os anos de sacerdócio deles, pois iniciando-se no pontificado de Anás e continuando pelo de Caifás, todo esse intervalo não chega a nos dar 4 anos. Aliás, com os ritos da lei já abolidos na época, também se anularam os privilégios do sacerdócio, ou seja, de sua continuidade vitalícia e de transmissão hereditária. Antes, sob os governantes romanos, diversas pessoas em diversas épocas foram nomeadas sumos sacerdotes, não exercendo o ofício por mais de 1 ano. Joséfo, por sinal, relata que houve 4 sumos sacerdotes em sucessão entre Anás e Caifás. Assim, em seu livro de Antiguidades, Joséfo escreve a seguinte maneira: Valério Grato, tendo interrompido o sacerdócio de Anás, promoveu Ismael, filho de Fabe, ao ofício e, removendo-o também, não muito depois, nomeou para o ofício Eliezer, filho de Anás, que fora sumo sacerdote. Após o lapso de 1 ano, removendo também a ele, transferiu o sacerdócio a Simão, filho de Camito, mas ele também não manteve a honra por mais de 1 ano, quando foi sucedido por Joséfo, cognominado Caifás. Assim, prova-se que todo o período do ministério de nosso Salvador não abrange 4 anos inteiros, havendo 4 sumos sacerdotes em 4 anos, desde Anás até o nome de Caifás, sendo que cada um deles exerceu o ofício por um ano. Aliás, mostra-se exatamente pela narrativa do Evangelho que Caifás era sumo sacerdote naquele ano, em que se encerram os sofrimentos de nosso Salvador. A época do ministério de Cristo também concorda com a presente observação. Não muito depois do início do seu ministério público, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo elegeu os 12, a quem chamou de apóstolos, para que tivessem eminência sobre os restantes de seus discípulos. Ele também destacou outros 70, além desses, a quem enviou 2 a 2 diante dele e todos os lugares de cidades para onde ele próprio iria. Vamos lá, capítulo 11. Os testemunhos a respeito de João Batista e de Cristo. Não foi muito depois disso que João Batista foi decapitado por Herodes, o jovem. As Escrituras Sagradas registram o fato também confirmado por Joséfo, que fez menção nominal expressa de Herodias e das circunstâncias pelas quais se encontrava casada com Herodes, ainda que fosse esposa do irmão dele, tendo Herodes divorciado de sua esposa legítima anterior, filha de Aretas, rei de Arábia Petra. Mas tendo forçado o rompimento de Herodias com o marido dela, ainda vivo,
pelo que também matou João, envolveu-se numa guerra com Aretas pela desgraça infligida à sua filha. Joséfo relata que nessa guerra, numa batalha, o exército de Herodes foi completamente destruído e que ele sofreu tudo isso por causa do crime cometido contra João. Ora, o mesmo Joséfo, em seu relato, em que confessa que João era homem muito justo, também dá testemunho do que se registra a respeito dele nas narrativas dos evangelhos. Tá, João, que é o João Batista, tá, gente? Relata também que Herodes perdeu seu reino por conta da mesma Herodias. Foi conduzido ao exílio com ela e condenado a viver em Viena, cidade da Gália. Esses fatos são declarados por Joséfo no 18º livro de suas Antiguidades, onde nos mesmos parágrafos também descreve o seguinte a respeito de João. Para alguns judeus, o exército de Herodes seria sido destruído por Deus, que assim, em sinal de justiça, teria vingado João, cognominado Batista, pois Herodes o matou em um homem bom que exortava os judeus à prática da virtude e ao batismo, com a busca da justiça e da piedade diante de Deus. Visto que esse batismo parecia ter sido comunicado a ele com esse propósito, não no intento de evitar alguns pecados insignificantes, mas de purificar o corpo, desde que a mente tivesse sido antes purificada pela justiça. E quando muitos outros congregaram-se a ele, pois também muitos se compraziam em ouvir seus discursos, Herodes, temendo a grande confiança dos homens dele, para impedir que talvez os estimulasse a se revoltar, pois pareciam dispostos a fazer qualquer coisa por ele sugerida, considerou muito melhor antecipar-se, destruindo-o, antes que ele tentasse alguma mudança para que, após uma revolução, já envolvida em dificuldades, não viesse a se arrepender tarde demais. Em consequência das suas suspeitas de Herodes, portanto, João foi enviado em algemas para a prisão já mencionada de Maquera, e ali foi morto. Depois de relatar essas coisas a respeito de João, Joséfo, na mesma obra, também faz menção de nosso Salvador da seguinte maneira: na mesma época havia um certo Jesus, homem sábio, e de fato é apropriado chamá-lo homem, pois era realizador de feitos extraordinários, mestre dos homens, os quais recebiam sua doutrina com prazer, e juntou a si muitos judeus, muitos também dos gregos. Esse era o Cristo, depois que Pilatos infligiu a punição da cruz a ele, sob a acusação de nossos principais homens, os quais antes estavam ligados a ele, não deixaram de amá-lo, pois apareceu a eles novamente vivo no terceiro dia, de acordo com os santos profetas que haviam declarado essas inumeráveis outras coisas a respeito dele. A raça dos cristãos que recebe o seu nome ainda continua. Será que essa raça aqui, acho que não foi um tom agressivo, não. Deve ter sido que, era um novo povo surgindo, né? Vamos dizer assim. Então aqui Joséfo relata historicamente Jesus, né? Quando testemunho tal como esse é transmitido a nós por um historiador surgido dentre os próprios hebreus, tanto a respeito de João Batista como de nosso Salvador, que subterfúgio pode restar que impeça de serem condenados a toda a vergonha os que forjaram tais documentos contra eles? Isso, porém, deve bastar nesse assunto. Tá certo? Então tá aqui a leitura. A gente conseguiu ler aí até o capítulo 11, né? Depois a gente vai continuar do capítulo 12 em diante. Então, é um compêndio histórico aqui muito bom, né? E vai ter outras coisas aqui, gente, que não foram escritas nos evangelhos, tá? São documentos da época, mas que não foram inseridos nos evangelhos. A gente sabe, o próprio João, né, o evangelista, ele vai dizer que se tudo que Jesus tivesse feito e realizado fosse escrito, não haveria livro no mundo que iria comportar tanta informação, né? Então isso é algo muito interessante. Pronto, então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado da leitura. Qualquer dúvida, podem deixar aí nos comentários. No próximo áudio a gente continua do capítulo 12.